Fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Crypto Storm, edição de número 105, numa semana muito especial, numa semana de all-time high do Bitcoin de novo, todo mundo feliz, as pessoas sorriem na rua, a chuva de rosas, foguetes, e para você que talvez não invista em cripto não, mas para todo mundo que ouve esse podcast e acho que já toquei o seu coração para investir em cripto, você deve estar muito feliz hoje, com certeza, e essa semana deve ter sido de grande sorriso para a sua vida financeira. Mas, cara, não vou me alongar um pouco nessa poesia aqui que eu comecei fazendo. Hoje, no episódio 105, a gente tem convidados especiais aí, o pessoal da Mercúrios, que faz um trabalho interessantíssimo aqui no Brasil. Vocês começaram o quê? Em 2017 aí? Isso, a nossa ideia surgiu em 2017, né, mas CNPJ mesmo só em 2019, né, então aquele negócio começou na faculdade, assim, foi indo. Mas como empresa mesmo desde 2019. Maravilha. Eu vou fazer as introduções aqui de fato, né? Que acho que vocês fazem um nome, contextualizar um pouco do que é a Mercúrios. A gente já começou falando aqui, mas só se apresenta pro nosso ouvinte aqui, que nesse caso não está vendo você. Não, perfeito. Muito prazer. Aí acho que é a primeira vez que participo aqui do Crypto Storm. Meu nome é Danilo Perotti, sou diretor comercial e sócio fundador da Mercúrios Cripto. A Mercúrios ela começou, na verdade, ali em 2017, lá na faculdade, né? A gente queria um projeto para ensinar as pessoas a investir em cripto, principalmente para fazer com que elas parassem de investir em pirâmides, né? Então, daí isso se transformou ali numa extensão disso. Então, agora a gente tem relatórios, tem tudo isso. Então, basicamente é isso que a gente faz. Mas, na verdade, a minha posição aqui como o melhor aluno dentro da Mercúrios Cripto, porque quem me ensina 100% aqui das coisas, quem sabe de tudo, é o Orlando mesmo. Eu só sou o cara que está em todas as lives, tem mentoria com ele todos os dias. Então, provavelmente, quando vocês me escutarem falar, vai ser alguma besteira e quem sabe das coisas é o Orlando. Isso. Longe disso, mas pessoal que está me conhecendo agora, meu nome é Orlando Teles, sou o diretor de Research da Mercúrios. E basicamente, né, toda a parte de análise de conteúdo que a gente toca aqui na Mercúrios, pelo menos um pouquinho acaba passando por mim. Estou no mercado, né, desde 2017, como o Danilo comentou, e muito do que nasceu da Mercúrios foi justamente a ideia de observar um mercado que ele é tão assimétrico, né, que se você pegar, por exemplo, os grandes investidores como o Ray Dalio, você percebe ao longo do ciclo, né, desse mercado como vai mudando a mentalidade dessas pessoas à medida que elas compreendem. Então, eu não esqueço pelo menos desse exemplo do Ray Dalio, porque eu lembro até hoje, 2016, 2017, ele fala que era algo que não fazia sentido, 2019, no meio da alta, falar que talvez ainda continuava algo que não fazia sentido, quando o mercado realmente reagiu, teve aquela entrada dos institucionais agora nesse início de ciclo, ele virar e falar: quer saber de uma coisa? Talvez esteja perdendo algo, e hoje, né, pelo menos nesse ano de 2021, no evento da Consensus ao vivo, ele virou e falou: eu tenho cripto, né, em minha carteira. E para mim, pô, é o maior gestor que tem do mercado tradicional, um dos caras que mais entende de investimento no mundo. E é um claro sinal para mim que se esse cara não conseguiu perceber no início, né, do mercado de cripto, e se talvez você entrou antes do mercado, é um sinal que você poderia estar estudando esse mercado antes do próprio Ray Dalio, que é o maior investidor do mundo, é um sinal que a gente tem alguma simetria aqui para aproveitar e fazer dinheiro, evidentemente. Boa, maravilha. Nessa inversão aí de ordem de apresentação, eu vou agora introduzir de novo meus co-hosts aqui, o Walter e o Luca. Walter, dá um oi pra galera aí. Boa, pessoal. Muito bom estar aqui com o pessoal da Mercúrios. Luca. E aí, galera, muito bom estar aqui com vocês. Esse podcast vai ser bacana, vai dar para aprender um pouco com vocês também. Maravilha. Cara, eu queria passar, óbvio, né, vocês são convidados, a gente quer ouvir vocês e interpelar algumas coisas com vocês sobre o mercado. Como que foi, na visão de vocês, assim, contextualizando, óbvio, em retrospecto, como que foi esse momento de queda, assim, do que vocês entenderam que puxou a queda e do que talvez sustentou ainda essa visão de bull market para a gente ter esse teste de novo das máximas agora mais recente? Para mim, assim, primeiro, eu acho que para a gente entender a queda do meio, né, de 21, a gente precisa entender a alta de 2020. Então a gente estava num momento que, enfim, o mundo praticamente mudou, né? A gente está vivendo o maior outlier do século XXI. Acho que se alguém iria chutar que 2020 seria daquele jeito, cara,
quero muito uma consultoria de como você previu aquilo. Mas a gente teve aquele momento com taxa de juros no mundo inteiro baixa, com qualquer modelo de negócios que não fosse um negócio digital em queda, sofrendo, e isso despertou, né, a necessidade dos investidores institucionais de diversificar frente ao mercado de capitais. E a gente teve um ponto muito bom, que foi 2017. 2017 foi um momento de alta do mercado de cripto. Até então, naquela época, foi a maior aporte de venture capitals, né? Então de fundos para construir infraestrutura de cripto. E 2020, efetivamente, era um ano que o investidor institucional tinha suporte via CME, via outros pontos, para aportar em cripto. E aí a gente viu, né, $10 mil aos $60 mil, muito atrelado à entrada do institucional. E isso atrai varejo, isso atrai as pessoas, o sentimento, né, nesse momento muda muito. A gente viu uma escalada de alavancagem, opções, etc. E bastou ali 2 tweets do Elon Musk e mais uma proibição na China para a gente ver o preço do Bitcoin despencar, né, quase 50%. E a leitura que eu fiz, pelo menos naquela época, era que, olhando para o ponto de vista fundamentalista, não fazia sentido aquela queda tão brusca. Primeiro que o Elon Musk, em termos de relevância do mercado, não tem nenhuma, apenas na visão do varejo, né? A gente estava com o mercado efetivamente muito alavancado, o que foi bom para reduzir, né, a questão da alavancagem. O mercado extremamente alavancado sempre é pouco saudável. E no final do dia, a proibição da China, para mim, era algo no médio prazo muito boa, porque a gente tirava uma hash rate, que é o poder de validação do Bitcoin, de um país que a gente não tinha tanto acesso à informação, que tinha ali efetivamente, né, o carvão como uma das matrizes energéticas, tinha diversos pontos ruins, e a gente possibilitava entrar em outros ambientes ali que eram seguros em termos regulatórios, tinha uma visão diferente em termos de produção de energia, e foi o que aconteceu. Então, ao longo, desde aquela queda, o que a gente foi vivendo, né? A gente foi vivendo cada vez mais infraestrutura no mercado de cripto, cada vez mais institucional interessado no mercado de cripto. A gente teve lá o Gary Gensler mostrando diversas posturas que não seriam proibitivas, e era um cara que entendia muito desse mercado, e somado a esse fator, a gente teve ali a entrada da hash rate muito nos Estados Unidos, né? Então, que é um ambiente ali muito mais seguro, ponto de vista regulatório. E tudo isso construindo, evidentemente, uma tese mais fundamentalista macro para o ativo, junto com a atualização do Taproot. Então, para mim, assim, essa alta era algo que faz muito sentido, é muito sustentável, mas naturalmente ela já começa a me lembrar muito 2020, no sentido de que agora a gente já está começando a ter alavancagem, o Open Interest estourando novamente, e quando vier a correção, não vai ser uma correção agradável, pode ser que venha daqui a algumas semanas, ou venha daqui 2, 3 meses, mas quando vier, vai vir aquela correção novamente de 30%, 40%, 50%, porque o mercado varejo já está se alavancando bastante. Legal. E tem a gente, a semana é obviamente agradável por algumas questões, né? Acho que o ETF é uma delas, né? A gente teve a primeira aprovação do ETF de futuros, ainda um produto meio capenga, né? Produto caro, na verdade, dado que é um ETF. Então, existe uma expectativa de que seja aprovado em algum momento o de mercado spot, né? Mas, de novo, é só uma expectativa, né? Não houve nenhuma sinalização que seria nesse ponto. Mas, de fato, essa ETF ela foi muito comemorada, porque acho que pelo menos 8 anos aí de tentativa de ter um ETF nos Estados Unidos, né? Outros países saíram na frente, o Canadá, o próprio Brasil também tem vários ETF de cripto, mas e aí um dia depois você tem o all-time high desse mercado, né? Eu queria entender em que contexto que vem isso, assim, estamos... a pergunta que fica hoje, que inclusive é que o Dan Mulhern do Pantera Capital falou, que era, cara, a gente teve um momento em 2017 com os futuros que só foi ladeira abaixo, a gente teve um momento com a Coinbase que também logo depois teve a queda, né? Marcou meio que o topo do mercado ali nos $65 mil mais ou menos, e hoje a gente tem um negócio emblemático tão forte quanto foi o Futuros lá em 2017, quanto foi um IPO da Coinbase de fato, e devemos esperar isso, sei lá, por uma questão histórica ou não? Isso não faz tese, isso você pode até acertar comprando isso, mas ser é simplesmente um cara que está jogando bingo e não um analista em cima disso. Então, se eu puder começar só falando da primeira parte, depois você pode falar da queda, da ruína, mas eu queria destacar primeiro que nada é por acaso, né? É muito interessante ver o ETF surgindo agora lá nos Estados Unidos, porque a gente começa como o mercado de cripto sendo um mercado de moedinhas, né? Moedinhas ou de nerd ou de bandido, né? Então, alguns anos depois a gente tem moedinhas que pelo menos são negociadas em lugares que estão ficando grandes.
mas esses lugares não têm infraestrutura suficiente para guardar isso da melhor maneira possível. Então agora, depois de muito tempo, né, lá em 2017, a gente já começa a ter moedinhas que são negociadas em contratos futuros lá na CME, CBOE. Então, quase que a evolução natural disso já é, agora são moedinhas que grandes investidores institucionais estão investindo. Agora é uma moedinha que tem um ETF de futuros nos Estados Unidos. Então, assim, cada vez mais a gente vai fortalecendo essa tese de que não é só uma moedinha, né? Mas aí eu deixo você falar da possível ruína aí, porque eu não quero dar notícia ruim. Não tem papel de dar notícia ruim. Meu papel é colocar as duas pontas e me posicionar para as duas, que caso uma das duas aconteça, o importante é a gente estar bem posicionado e ganhar dinheiro independente do cenário, né? Quando eu falo essa questão da ruína em si do mercado, para mim tem muito uma questão de especulação. Como o Danilo falou, o ETF, para mim, ele é um grande selo, pelo menos do maior órgão regulador do mundo, que hoje é a SEC, falando, olha, o mercado de cripto, finalmente, ele não tem um risco de manipulação tão alto, ele tem um volume estável e ele tem uma custódia terceirizada segura, que foram os 3 pontos que, quando eles negaram em 2017, eles alegaram no mercado de cripto. Então, para mim, é um selo muito bom do ponto de vista regulatório, que principalmente na postura do Gary Gensler, eu não penso isso só para o Bitcoin, penso isso para Ethereum, penso isso para o mercado DeFi como um todo. A postura de ter um ETF não ser algo proibitivo já é uma sinalização muito bom quando a gente pensa de regulação longo prazo. Agora, falando mesmo, né, dessas questões de correção, eu vejo, pelo menos naqueles momentos do lançamento de futuros, o IPO da Coinbase, a gente já estava no momento mais longo de ciclo de alta. Senti muito que esse início, essa primeira pernada, foi uma pernada muito mais do investidor institucional, foi como ali a gente viu dos $10 mil aos $16 mil em 2020, e muito pouco do varejo, ainda não está no Trending Topics do Twitter, a gente não está vendo ali o sentimento do mercado ainda nas suas máximas. Eu acho que ainda tem um espaço para isso, para essa eventual correção. E para mim ela é mais justificável porque o ETF, diferente, por exemplo, do Futuros ou diferente do IPO da Coinbase, ele liberou uma nova classe de investidores a investir em criptomoedas. Se a gente pega uma pesquisa da Fidelity 2021, ela apontava que dos investidores institucionais nos Estados Unidos que investiam em ativos digitais, apenas 33% deles faziam isso, contra 56% na Europa e 71% na Ásia. Por quê? Porque o ambiente regulatório europeu e asiático, pensando em cripto, é melhor. E aí, quando você pega a criação do ETF, que é um produto que justamente resolve essas pontas, isso para mim é uma coisa que me agrada. É uma coisa que me deixa mais confortável em acreditar que é uma alta mais sustentável a longo prazo. Quando a gente fala de Bitcoin especificamente, a gente entende que o ETF traz essa legitimidade de alguma forma. Acho que até foi uma coisa que eu senti bastante nos discursos de pessoas que eram contra aí, ao redor meu mesmo do mercado financeiro, de entender que depois do dia 12 de março parece que realmente cripto virou um macroativo, né? E tem alguns dados on-chain que mostram um pouco disso, né? Seja sair do dinheiro das exchanges e também a média das transações em valor feita dentro da rede do Bitcoin. Mas o contexto dessa visão de macro, eu tenho uma dúvida muito crucial, que é a seguinte: a gente está vendo isso no Bitcoin claramente, está óbvio. Algumas pessoas ainda ventilam que isso está acontecendo também um pouco com o Ethereum. Mas eu acho que isso ainda não está acontecendo com um termo que se cunha pejorativo, na minha visão, de altcoin, né? Você bota tudo no mesmo saco, mas na verdade as coisas são distintas, deveriam andar por métricas próprias, não andam, o mercado anda em bloco, mas em que momento, ou se talvez a gente precisa de um marco histórico, para acontecer de fato essa diferenciação, esse decouple, assim, que finanças descentralizadas andem única e exclusivamente com TVL, número de usuários, ou seja, métricas próprias, o NFT é a mesma coisa, criptomoedas andam de um jeito, contratos inteligentes de outro, né? O que a gente precisa? É um amadurecimento mesmo natural, ou vamos precisar de um ETF de cada um desses negócios para o mercado se legitimar? Isso é uma pergunta boa, porque eu acredito particularmente que a gente só começou a discutir sobre aplicações em blockchain em 2020.
Você vai falar, não, tinha um Ethereum em 2015, quando lançou contratos inteligentes, etc. Se você pegar as aplicações de Ethereum até ali pré-2020, quando a gente teve o primeiro DeFi Summer, você vai ver que quase não tinha nada de relevante que agregasse tanto valor. Talvez a aplicação mais famosa que ficou nesse período foi o CryptoKitties em 2017, mesmo assim não foi algo que foi tão para frente. Então, para mim, o que eu acredito, isso até é uma visão que a 16Z compartilhou recentemente, que eu achei muito, muito interessante. Que o mercado de cripto, ele possui ciclos de preço / inovação muito, muito nítidos, né? Se você provavelmente que está mais tempo até que a gente aqui no mercado, André, provavelmente quando você conversou com algum outro entrevistado, perguntou, quando você entrou? Provavelmente você recebeu uma resposta assim, ou eu entrei em 2013, ou em 2015, ou em 2017. Se vocês pegarem depois dos podcasts, escutem, vocês vão ver mais ou menos esse padrão. E isso não é uma coisa aleatória, é uma coisa que, basicamente, esses foram os momentos de máximas históricas do mercado, foi o momento que apareceu na mídia, e se a gente pegar, por exemplo, o histórico de desenvolvimento, é o momento que o histórico de desenvolvimento explode, é um momento, depois, alguns meses depois, que o funding VC explode, e etc. Então, são os momentos que a gente constrói infraestrutura para os próximos ciclos, e os próximos ciclos constroem esses descolamentos. E eu percebo que 2020 foi um ano muito bom, porque a partir do momento que a gente teve a ideia de DeFi consolidada, a ideia de use case DeFi de verdade, hoje é um mercado de 100 bilhões de dólares de total value locked, você conseguiu trazer essa concepção que era viável utilizar isso. E agora esse ciclo, para mim, é um ciclo marcado da maior entrada de VC. Os últimos 3 trimestres a gente teve aportes milionários. Nos últimos 3 meses a gente colocou 8 bilhões de dólares para dentro do mercado de cripto e infraestrutura, que vai possibilitar que a gente descole disso, talvez não... que vai possibilitar que a gente escolhe disso talvez num próximo momento. Então é um pouco isso que eu acredito, que a gente vai ter esse momento, mas esse momento talvez não seja agora, seja um momento em que, a partir do momento que a gente compreendeu o use case e a gente construir infraestrutura, e isso eu acho que a gente ainda não tem em 99% do mercado DeFi, a gente talvez esteja começando a ter no Ethereum, isso vai ser o momento que a gente vai falar, tá bom, vamos descolar dessa visão do Bitcoin. Eu acho que só para adicionar e resumir um pouquinho desse ponto, é muito legal esse estudo da A16Z, né, que ele mostra que a alta de preço gera mídia, a mídia gera desenvolvimento, o desenvolvimento gera funding. Então, esses desenvolvedores têm ideias boas, essas ideias boas são investidas por VC. Com essas ideias, com dinheiro, elas geram usabilidade, e aí sim, você gerando usabilidade, você tem uma economia própria, que gera as receitas próprias e tem ali o seu valor próprio, e daí sim que a gente vê cada vez mais esse decoupling, né, acontecendo. Eu acho que, principalmente, como o Orlando falou, o use case sendo construído. Fique à vontade, se quiser perguntar alguma coisa. A gente tem 100 bi no Ethereum, nas outras chains, se a gente somar tudo que a gente tem, dá mais ou menos uns 250 bi o mercado de DeFi. Mas agora vem uma pergunta crucial aqui. Dá para somar? Essa é uma pergunta complicada. Né? Segundo o DeFi Llama, dá para somar. Não, assim, acho que isso, vamos lá. Para mim, eu não acredito que Smart Contract vai ser um mercado de winner takes all, né? Que a gente conhece normalmente. Vai ter um grande vencedor e ponto, acabou. Eu acredito que vai ser um winner takes must, então provavelmente realmente vai ter uma plataforma com 70%, 80% desse valor, e vão ter algumas outras plataformas com use cases mais específicos que vão consolidar outras coisas. Eu realmente acho que tem muita coisa inflada, assim. Se você pega, por exemplo, tokens como o Avalanche, tokens como a própria Binance Smart Chain, que passaram por ciclos de liquidity mining muito forte, tem impressões muito fortes. A própria PancakeSwap é um exemplo clássico disso. Ela tem impressão infinita e é o que sustenta o seu alto nível de staking. E para mim esse tipo de coisa, assim, mente um pouco do número. Eu particularmente não gosto tanto de olhar total value locked por isso, porque eu acho que é muito fácil você fazer uma blockchain que tinha 0.5 bi de total value locked chegar a 7 bi em 2-3 semanas com um bom programa de liquidity mining e algumas alavancagens. E isso para mim é uma coisa que me incomoda, que é uma métrica que para mim não diz tanto de um ecossistema quanto capital investido por funding, desenvolvimento, etc. O TVL também eu acho que é uma métrica que é fácil de entendê-la, né? Mas quando você vai cavando ali, você vai entendendo de onde vem aquilo. Que é basicamente, quando você faz valuation de empresa, você fala assim, legal, me dá e me mostra o que é 70% da receita desse cara.
Aí eu vou destrinchar. Agora, dentro desse 70%, o que é 70% da coisa? Aí, pô, não, esse negócio aqui o cara botou como recorrente, mas aconteceu 2 anos seguidos e a gente sabe que aconteceu 2 anos não vai acontecer mais, sabe? Tipo, nesse tipo de detalhe que você tem que ir. E o liquid mining é isso, né? É um suborno que você faz pro cara emprestar liquidez. E acho que tem um estudo que falou assim que 42% das pessoas que entram no liquid mining, elas saem em poucas horas depois que lançou, porque a primeira grande porrada é isso, né? E no limite, para mim, o liquid mining ele funciona meio que como um suborno para o holder não vender naquela posição. Só que, em via de regra, não é o holder. É, na verdade, uma baleia que tem muita grana, que viu um APY gigantesco dentro de um lugar e vai se aproveitar daquelas poucas horas que vai ter muito token distribuído para depois vender na cabeça de quem quiser comprar esse negócio esperando o longo prazo para ele, porque ele quer fazer esse negócio rodar rápido, né? No fundo, o liquid mining é uma ótima maneira de construir especulação, né? Acho que, para mim, o case que deixa isso muito claro é o case Uniswap versus SushiSwap. Se a gente pega a SushiSwap, o primeiro programa de liquid mining dela, ela tirou 70% da liquidez da Uniswap, que era a maior DEX da época. Então, isso deixa claro, olha, realmente, se você tiver 10 dinheiro de graça, as pessoas vão vir até você. A grande questão é como você constrói um produto no longo prazo. Por exemplo, para mim, o case Avalanche versus Solana. Você pega a Avalanche, realmente, ela saiu de 0,5 bi para 7 bi de total value locked. É um salto gigantesco. É um ecossistema que multiplicou por 14 vezes. Mas o quanto desse capital é sustentável? O quanto desse capital é um cara que, eu estava ali na minha rede de Ethereum, usando as DeFi de Ethereum, vi que ele pagava mais, cruzei a ponte, peguei 2-3 semanas, tá bom, agora cansei, vou voltar para o ecossistema onde eu tenho um produto bom. O quanto faz sentido você mandar um capital para liquid mining ou o quanto faz sentido você investir em desenvolvedores? Acho que essa, principalmente quando a gente pensa em contratos inteligentes, é uma das decisões mais complexas em termos de governança e uma das decisões mais difíceis quando a gente fala de analisar isso para tomar decisão também de investimento. Sim, eu acho que tem muita coisa que está na mesa que a gente vai ver como vai evoluir, né? Inclusive, até uma própria discussão que a gente tinha feito aqui sobre o DeFi 2.0, né? Sobre essa ideia de que você tinha que melhorar os projetos, os produtos e tal. E uma dessas discussões seria a liquidez, né? Você não aluga, mas você provê liquidez as a service, né? Que seria a ideia da ON, assim, que no primeiro desenho parece muito um negócio pautado em teoria dos jogos, mas depois se cria esse negócio, a teoria vem depois, né? As pessoas vão entendendo aquilo ao longo do tempo. E o Liquid Mining, quando surgiu lá, assim, tem 2 histórias, né? Que seja a Synthetix que começou isso, que seja a Compound que começou isso, né? Era brilhante, porque quando você vê a primeira vez a ferramenta, você fala, caralho, olha isso aqui, ó. O cara vai ele dá um incentivo para o cara rodar, esse cara que ganhou dinheiro vai continuar no protocolo e vai sustentar o negócio para frente. E na Compound, ele de fato pagava em comp para você tomar empréstimo. Tipo, você tomava empréstimo e ganhava dinheiro ao invés de você ter algum liability depois ter que pagar, porque o comp que ele te dava supria a quantidade que você ia tomar ali de roubo, não de roubo, de taxa dentro do protocolo. Então era de fato meio que o dinheiro de graça, assim. Que sei lá, na minha visão, eu fico até pensando do ponto de vista do que a gente tem no mercado tradicional hoje, que seria o cupom de desconto do Rappi, do iFood, assim. E eu lembro quando esses caras entraram no Brasil, assim, não tinha ninguém usando esse negócio, o cara era muito agressivo. E os concorrentes dos caras eram mais agressivos ainda. De 20 para 50 reais, assim, tipo, era no isso. iFood, quem pegou a época que o iFood entrou no Brasil, você almoçava toda semana sushi de graça, era uma coisa maravilhosa. E isso é bem frequente, né? O Uber, então, né, também, qual que é o negócio, né, que a gente analisa, pelo menos na diferença de Solana, que a gente acha que eles estão fazendo um trabalho muito legal. Eles pegam esse investimento, antes de dar esse liquidity mining, esse cupom de desconto para você utilizar Solana, onde eles estão investindo agora? Estão investindo em hackathon, estão investindo em trazer desenvolvedor, em trazer projeto para cá, para assim, vamos melhorar o produto, porque daí no momento em que Solana fizer um liquidity mining, dar esse cupom de desconto para você usar Solana, você vai perceber que realmente Solana é muito melhor do que as outras, né? Isso em tese, né? Eu me representando como Solana, né? Então eu melhoro pra caramba o meu produto, mostro que meu produto, ele não necessariamente ele compete com a rede da Ethereum, mas ela é complementar, então tem soluções que você não pode fazer na rede da Ethereum, você teria que ter uma solução de segunda camada, como a Ronin, por exemplo, mas aí você fala para Star Atlas, olha aqui, eu montei um negócio que ele pode ser muito mais interessante do que você desenvolver uma solução de segunda camada, que é aqui, ó, nosso ecossistema próprio, ele é voltado
voltado para alta performance. Você não precisa ter toda a segurança, talvez, ou toda a descentralização que a Ethereum tem, né? A gente pega um meio termo ali, mas você vai ter performance, é isso que você precisa. Então toma aqui um incentivo para vir para cá, agora que eu já tenho todos os vencedores dos hackathons aqui desenvolvendo para mim, todos os melhores desenvolvedores. Então, eu acho que essa política é muito interessante, né? Que é exatamente o que o Uber fazia, né? O Uber fazia, é um preço estupidamente barato para um serviço muito melhor do que o que você tem hoje. Entendeu? Daí todo mundo vai lá e, na verdade, você está comprando efeito rede, né? Está comprando que as pessoas todas tenham no celular, já tenham utilizado pelo menos uma vez, falem sobre isso com as pessoas. Então, eu acho que é uma política interessante desde que ela esteja baseada num produto muito melhor do que os outros. Entendeu? Até porque se você não fizer um produto bom, isso eu acho que vale para qualquer análise que você estiver fazendo, desde uma blockchain de contratos inteligentes a um protocolo de DeFi game. Você vai começar a entrar em taxa de rede, você constrói um mercado completamente predatório e ninguém vai para frente, assim. Acho que o melhor case disso é maquininha de cartão de crédito no Brasil. Aconteceu exatamente isso. A gente tinha Cielo ali dominando, depois entra Stone, depois vai entrando várias maquininhas e ali o mercado inteiro entra em guerra e como tem alguns mercados que são mais difíceis de você construir diferencial competitivo, você acaba só jogando sua margem para baixo, para baixo, para baixo, para baixo e aí no caso o holder ali daquela ação na época perde dinheiro e no caso no mercado de cripto, se a gente fizer a mesma analogia, se você criar, por exemplo, a Binance Smart Chain foi isso. Você tinha um monte de protocolo com todo alinhado a mesma coisa, eles estavam se degladiando entre si pelo ecossistema dele. E aí você vê, por exemplo, uma Uniswap lançando a V3 e puxando os 60%, 70% do mercado, pura e simplesmente porque ele fez um produto bom. O Uniswap não fez liquidity mining quando ele lançou a V3 para puxar todo o capital que ele conseguiu trazer. Mas todo mundo ficou feliz com aquele airdrop, né? Nossa, aquilo ali... Não, assim, se pra gente que tá aqui no Brasil tem uma moeda fraca, foi o quê? Agora imagina um monte de gente espalhada por países piores ainda, com moedas menores. Assim, cara, quando você acha $1.600, né? Se eu não tô viajando, era 400 coisas e tava com $4. Né? Dava um PlayStation 5. Pra quem segurou por 3 dias, é mais ou menos aproximadamente um PlayStation 5. Assim, cara, isso é absurdo, né? Pra quem segurou mais, já deu um carro, né? Então, ele vai depender um pouco do quanto você queria o PlayStation 5. Esse ponto que você falou, acho que do produto, é uma coisa que as pessoas se perdem um pouco. Acho que até os próprios desenvolvedores, né? Se você pensar, não, eu tenho que trair gente para dentro e tudo mais e não focar nisso, né? Do desenvolvimento. Porque eu lembro quando a Uniswap surgiu, para mim a história é muito estranha, assim, né? Do ponto de vista de ciclos, né? Que assim, quando ela surgiu, cara, não podia fazer ICO. Assim, a comunidade não aceitava. Não existia a possibilidade de fazer ICO. Então, tal que a Uniswap, quando surgiu, ela tinha vários concorrentes que tinham tokens intermediários, e o Vitalik soltou a ideia de falar assim, cara, por que a gente não cria uma DEX sem token, vai ser um par, vai ser isso e tudo mais? E essa comunidade é muito foda, né? Porque alguém olhou e falou assim, cara, eu acho que eu consigo fazer isso aqui, vou fazer. Aí mandou um e-mail e tal, conseguiu acho que um grant de, se não me engano, acho que $100.000 para começar a montar o negócio. Montou, não tinha token, e fazia total sentido, amado pela comunidade, porque caralho, os caras estão crescendo a quantidade de negociação e não tem token. Tipo, maravilhoso, é o que a comunidade mais queria, não precisa criar um outro token de fato. E aí, quando a gente tem esse contexto de não poder fazer ICO, maravilhoso, é o queridinho da galera. Só que aí você chega num outro contexto em que já existe o fair launch, né? Você já teve, não sei se a Earn é antes ou depois desse momento em que ele distribui token, mas você já tem um arcabouço de que, opa, mudamos o modus operandi. Não tem token, não tem SEO, mas tem token. Só é distribuído de uma forma mais justa. Precisa de ter governança descentralizada. Isso, aí isso começa a pegar o mote da coisa, e é uma das coisas que hoje que mais... o online da descrição do porquê que você vai lançar um token. É uma DAO. Vai ser uma DAO. Mas o que vai usar? Não interessa. Vai ser uma DAO, confia que você vai ter um poder no negócio lá na frente. Confia que a gente vai fazer isso aí. E até hoje a decisão é centralizada, mas no futuro vai ser descentralizado de fato. E aí ela tem que lançar um token porque a SushiSwap, o Larry Sermark lá da The Block, tweetou, cara, não sei porque até agora ninguém fez um fork, que é de fato copiar o código, e botou a porra de uma linha para ter um token. Aí o cara, eu vou fazer isso. Botaram o tweet dele apresentando. Assim, esse pai ele fez, né? Que a SushiSwap ela tem uma história engraçada nisso daí. que o negócio foi o seguinte: um dos caras mais influentes no mercado em termos de research do The Block, porque o The Block é incrível, realmente. A parte de research dos caras, os caras entendem pra caramba no mercado de cripto. Quem não conhece, não acompanha, que vale muito a pena. Ele vira e fala isso.
nesse contexto, e aí o token explode, assim, né? E começa a valorizar. Do nada, o cara que era anônimo, que ninguém sabe quem é, pega toda a grana, foge, despenca o mercado, liquida tudo, vende tudo. E aí quem compra? Foi o cara que deu essa ideia aí do Twitch, foi o cara da FTX. Vai entrando nos nomes assim, que lá no passado eles estavam com a mesma crítica, assim. Assim, dá uma história de filme bem legal, mas no mínimo pra mim isso me incomoda. Legal. Eu conheci o contexto, conheci o Chefnomics, eu acho que era o nome do tweet do cara. Conheci a história do Coisa, mas não... Jeff Nomes, né? Chef Nomi, mas não tinha esse terceiro capítulo aí em que houve a compra dessa outra parte, não tinha pegado não, mas... Quando caiu, o que aconteceu, né? Veio o pessoal da FTX e falou, não, galera, a gente gosta do projeto, é um projeto legal, a gente assume daqui. E aí tiveram várias pontas, né, que eles fizeram todo um processo de reestruturação de governança com vários nomes de peso do mercado comprando na baixa mesmo, assim. Uhum. E pra mim, assim, cara, é no mínimo estranho, que foi uma coisa toda pela comunidade e tudo mais, a pessoa que fez aquilo sumiu do mapa e depois entrou vários players que estavam batendo bastante da Uniswap, assim. Posso estar vendo uma coisa muito estranha, mas isso me incomoda do ponto de vista de governança, do ponto de vista de investidor, até porque parece uma coisa muito fácil de ter sido manipulada, mas aí é uma outra história. Mas eu queria explorar um pouco desse ponto, porque a minha dúvida sobre isso, inclusive, é uma das... de novo, eu trabalho com cenário probabilístico, né? Não sei qual que vai ser o grande vencedor ali na frente, se é um modelo de DAO. Eu acredito que ainda falta muita coisa para a gente chegar num modelo que realmente a DAO seja útil, inclusive de entendimento de quais decisões devem passar por uma DAO e quais não devem, né? Porque tem algumas decisões que se favorecem basicamente de você ter conhecimento técnico para tomar decisão. Tipo, se você não conhece sobre mecânica de carro, você não deveria tomar uma decisão sobre se vai usar uma peça ou outra peça. Quem deveria tomar a decisão é quem sabe mexer com aquilo. Então, existem algumas coisas que não fazem sentido passar por uma DAO. Mas nesse caso específico, eu sinto aí pelo tom do que você comentou, que existe... Você ainda tem um pouco de receio quanto a essa ideia de token para ser usado em DAO. Tipo, em DAO de modo geral. É isso? Então, eu acho que o mercado de cripto, isso daí eu acho que uma parte do mercado de cripto vai ficar com puta comigo, outra parte também, então vou deixar as duas fiquem entre... Mas eu acho que o mercado de cripto ele valoriza de uma forma muito errada a descentralização. A descentralização é importante, ela é importante pra caramba, mas... Cara, a maior parte das coisas que a gente está fazendo nesse universo agora não são descentralizadas. Peguem isso é uma coisa que me incomoda, né? Todo mundo falando, não, o Bitcoin é a única moeda descentralizada. 98% dos clientes do Bitcoin, ou seja, do software que rodam nas minerações, vem de um único grupo de desenvolvedor de código. Se você pegar os commits do Bitcoin Core, tem 3 pessoas no mundo que basicamente tocam quase todas as atualizações do Bitcoin. Isso, se você acredita que é descentralizado, para mim é algo minimamente incômodo. E aí pode falar, não, vão ter outras, dá para entrar outras pessoas e tudo mais, mas tem toda uma estrutura que é difícil realmente você propor melhorias, propor mudanças, por exemplo, dentro de uma comunidade de Bitcoin. Isso não é diferente de diversas outras comunidades, como Ethereum, etc. E aí, para mim, o que aconteceu do DAO? O DAO, ele começou com uma ideia muito legal, que eu acho incrível. Vamos dar poder à comunidade. Nada mais justo do que isso, até porque a ideia de cripto, de Web 3.0 ao invés da gente ter aquela take rate, né, que é como a gente ganha dinheiro, sendo toda no intermediador do cara, vamos distribuir para os elos da cadeia que geram valor. Então, se você provém liquidez para mim, toma aqui seu dinheiro. Se você faz trading aqui para mim, toma aqui seu dinheiro. Se você joga meu jogo, toma aqui seu dinheiro. Mas isso depois virou só realmente a forma que o cara consegue pagar e não a forma que aquele cara consegue atuar. E isso, para mim, é uma coisa muito ruim. Se você pega as estruturas de tokens de governança de 99% dos projetos, todas são muito similares, todas não têm uma representatividade tão grande de voto, todas os token holders têm um baixíssimo engajamento, e isso é muito ruim. Eu acho que é uma estrutura que faz sentido, funciona em um eventual protocolo mais maduro e que você construa todo esse processo de engajamento. Talvez, para mim, hoje, o tokenomics que mais me agrada e que eu mais vejo potencial nesse sentido e que cumpre bem o seu papel de DAO é a Aave, através do modelo de Safety Model, colocando risco no token holder, etc. Mas, tirando a Aave, eu realmente tenho uma dificuldade de me lembrar de outro protocolo que fez isso bem. Vou adicionar uma pergunta a isso, que assim, quando a gente está do ponto de vista de analista, tem que ser, talvez,
ir e voltar quanto ao futuro e ao presente, porque muito do ganho que você está prevendo daquilo, ele está no futuro e não no presente. Pode estar algum pouco aqui agora, se você tiver a tese andar na direção que você está imaginando, mas não é isso que a gente tenta achar. Existe algum desenho que funcionaria? Existe alguma coisa, tipo assim, partindo do ponto de vista da ave, assim, o que ela faz que é tão... chama tanto sua atenção para dizer não, funciona de fato, e que as outras não fazem porque não podem ou porque não acharam alguma coisa que poderia funcionar bem? Eu queria só acrescentar um cavear aí à pergunta do André, porque como vocês mesmos, a gente estava conversando aqui, vocês falam muito de Polkadot e Kusama também, e assim, eu sou um usuário e assim, eu vejo que o sistema de governança lá, ele funciona muito bem, tipo, os motions, eles passam direitinho e tal, e os crowdloans acontecem, os movimentos dentro da rede acontecem, e eles são, logicamente, organizados aí de modos diferentes na Kusama e na Polkadot. E aí eu queria saber qual a opinião de vocês, se nessa questão de governança, isso aí também se encaixa no que você está falando. Tá, eu posso começar falando de Aave, daí se você quiser puxar um Polkadot. Uma das coisas que a gente mais gosta em Aave é que os incentivos eles são muito bem definidos para que você tome a melhor decisão possível para o protocolo Aave, tá? Então, no modelo de safety module lá que ela tem, quando você detém o token de governança, se você quiser ganhar os seus, entre aspas, dividendos, né, a gente fazendo esse paralelo, com uma empresa realmente, você tem que deixar as suas aves lá em staking como segurança para caso o protocolo dê errado, você vai perder e ele vai usar aquilo lá como seguro para pagar o prejuízo que as pessoas que utilizaram a ave teriam. Ou seja, você como token holder, entre aspas, sócio da empresa, você está deixando o seu capital lá como garantia para que os seus clientes possam utilizar aquela sua solução e se caso a sua solução estiver errado, você vai ser prejudicado por isso e não o seu cliente. Isso é muito legal porque, primeiro de tudo, você tem uma matriz de incentivo muito bem definida para que eu tenha o interesse completo de deixar a Aave o melhor protocolo possível. Tá? Eu acho que isso, enfim, tem inúmeras outras ramificações que a gente poderia entrar em cada um dos detalhes, né, de como funciona a Aave, mas esse é o principal, você ter ali uma matriz de incentivo extremamente dura com quem está querendo ganhar dividendos para que você tenha efetivamente uma postura de sócio, né? Não sei se você quer completar alguma coisa ou se quiser já puxar também a parte de Polkadot, mas assim, na minha opinião, isso que é o que mais me agrada em Aave e eu não vejo outros protocolos fazendo a mesma coisa, né? Muitas vezes você tem lá, beleza, você tem os tokens do ativo, mas se você não fizer nada, tá tudo bem, entendeu? Eu acho que esse risco que você tá ali no meio do projeto é muito interessante. Eu assino embaixo com o que o Danilo comentou, né? É realmente você construir alinhamento de interesse entre token holder, cliente e talvez, às vezes, alguma outra ponta de provedor de serviço, no caso da Aave, o provedor de liquidez para os empréstimos. E isso é o que a estrutura do tokenomics me agrada pra caramba. E eu acho que no final do dia é isso que faz sentido, né? No mercado de cripto se fala muito, queremos descentralização, queremos todos esses pontos, mas tem muito pouco a ideia e o trabalho de engajar uma comunidade, de construir realmente esse processo para que exista um alinhamento de todas as partes. Caso Kusama Polkadot, cara, eu gosto bastante, assim, para mim o Gavin Woods hoje é um dos caras que mais entendem, se não o cara que mais entende em contratos inteligentes no mundo. Eu tenho pelo menos 3 que eu gosto de acompanhar muito, que é ele, o Anatoly da Solana e o Vitalik da Ethereum. E o que eles estão fazendo, para mim, eu acho algo extremamente revolucionário. Não sei 100% se vai dar certo ou se vai dar errado. Acredito mais na probabilidade de dar certo. Até conversando muito com o pessoal da comunidade Polkadot Brasil, que é realmente criar ideias novas e propor coisas novas para o mercado de cripto. Então, assim como a Ethereum, quando ela surgiu, ela propôs algo que não existia, que era a ideia de você poder criar escassez para qualquer coisa que existia através de contratos inteligentes. Isso abriu inúmeros use cases, que é o que a gente vive hoje. Eu vejo que a Polkadot, quando ela vai na ideia, vou criar blockchains customizadas, vou criar formatos diferentes de ICO, mas de aluguéis, eu vou criar incentivos para que as aplicações elas realmente queiram fazer muito aquilo, porque elas vão ter que renovar ao longo dos seus ciclos e elas vão precisar gerar receita de alguma forma para conseguir fazer isso. São coisas que me agradam muito. E a própria estrutura de governança dela hoje é uma das estruturas que eu acho mais interessante. Mas eu acho que o André apontou muito bem, que a gente, quando é analista, a gente está tentando prever o futuro e, naturalmente, a gente não sabe exatamente qual é o modelo que mais dá certo ou mais dá errado, mas a gente consegue ver algumas coisas que estão funcionando mais que outras.
Legal. Cara, a gente vai encaminhando para o final, mas antes de chegar, inclusive, vou passar a tarefa em glória para vocês no final, já vão pensando nisso, de sugerir algum conteúdo para o ouvinte, seja próprio da Mercúrio, seja alguma coisa interessante que vocês viram nessa semana, né? Vamos trazer um conteúdo bem atualizado para o pessoal. Mas eu sempre tenho curiosidade de entender, e acho que quem está em busca de outras oportunidades também, que com certeza tem parte dos nossos ouvintes que estuda esse mercado, como que você acha isso? Qual que é a mágica aí por trás de tentar encontrar uma outra coisa ou na verdade, e aí vem a minha discussão, né? Você pensa mais macro e tipo, não, estamos no ciclo XYZ, vamos comprar infraestrutura e acabou, e é isso? Ou a aplicação, você começa a cavar e achar alguma coisa nessa aplicação aqui, se encaixa muito bem no modelo que a gente tem e vai ser um negócio grande em alguns anos. Como que é isso para você? Legal. Isso é uma pergunta difícil, porque eu até acredito que, de modo geral, para a gente definir tese de investimento em cripto é algo extremamente complexo. Eu acredito que o valor do mercado de cripto está na ideia de gerar eficiência. Se a gente pegasse, vamos lá, a definição de economia é o quê? É a capacidade da gente gerenciar recursos escassos da melhor forma possível. Então, o que tem valor para a gente? São coisas que geram eficiências. Por que você está escutando esse podcast agora? Porque provavelmente você pensou, eu pesquisar durante 5, 6, 7 horas sobre o mercado de criptomoedas para entender all time high ou escutar um podcast de 45 minutos, é mais eficiente eu escutar podcast de 45 minutos, coloco na velocidade 2 do meu Spotify, consegui resolver minhas 7 horas de estudo em 22 minutos e às vezes isso vai ser o suficiente para mim. Então você está sendo eficiente. E você vê valor nisso, por isso você está assistindo, provavelmente pagando a plataforma do Spotify, etc., justamente por conta da eficiência que o Spotify está gerando. Para mim, o mercado de cripto é a mesma coisa. Então, o que eu vou avaliar no final do dia vamos avaliar o quanto a ideia, o business desse protocolo gera eficiência, seja um protocolo de infraestrutura, seja um protocolo destinado ao público geral, sei lá, uma DEX, um agregador de DEX. E aí, depois, em cima disso, realmente avaliar a empresa. Você vai ter riscos, você vai ter competidores, você vai ter todos os fatores e, além de tudo isso, dessa eficiência, como o tokenomics, né, que é o token que eu estou comprando, está capturando essa eficiência, que muitas das vezes você pode ter um monte de cases incríveis que o token dele não significa absolutamente nada. Que, por exemplo, o protocolo é incrível, tem um produto incrível, tem tudo bom, e o token, ele não traz essa eficiência. E isso, talvez, para mim, seja um dos piores cenários do possível. Então, eu acredito muito nessa nomes, tese. Hein? Nomes? Nomes. Não, vou te dar um exemplo de um protocolo que eu gosto bastante, que eu realmente acredito, é um dos protocolos que eu vejo mais interessante em infraestrutura, mas que o tokenomics dele não é tão bom. Chainlink. Chainlink é um protocolo que ele está no mercado de economia de escala, ele tem 90% do market share do mercado, ele tem todos os produtos excelentes, ele tem uma leitura incrível que ele está em blockchain games, está em DeFi, está começando agora os produtos de cross-chain. Para mim, eu vejo um potencial, o time dele entende pra caramba de tudo que eles estão fazendo, mas eles ainda não ajustaram também o tokenomics, não criaram políticas de incentivo, não criaram algumas pontas do token, o token ainda está mal distribuído. Para mim, isso significa, não vou investir em Chainlink? Não, tem toda uma tese boa ali, mas eu vou ponderar quando eu pensar na minha tese de investimento, se eu vou alocar mais ou menos de acordo com a evolução dessa estrutura de tokenomics. Maravilha. Legal. Interrompi, você queria completar alguma coisa? Atrapalhei seu fluxo de pensamento aí. Não, mas eu acho que é mais isso, assim, se eu fosse dar uma dica mesmo pro pessoal que quer entrar nesse mercado de forma mais fundamentalista, eu acho que eu diria basicamente, a gente está num momento incrível para a gente começar a estudar coisas novas. O Danilo, né, comentou no início lá do podcast sobre o ciclo da 16Z e, de fato, a alta de preço, eu tenho certeza que daqui a 3, 4 anos estaremos sentados gravando um podcast com uma pessoa que falou, cara, eu entrei ali em 2021 quando rolou o primeiro ETF de Bitcoin, aquilo me chamou a atenção e aí eu vi aquela estrutura de blockchain games e aí eu criei essa daqui que é a stream de games em blockchain. Eu tenho certeza que a gente vai gravar um dia um podcast, alguma coisa com uma situação análoga a essa. E o fato é que agora o funding, o capital institucional, tá todo mundo direcionando a cripto. Se a gente vê o mercado cair, o que é natural e o que vai acontecer, pessoal, não se preocupem se o mercado vai cair ou não tenho essa dúvida. Vai acontecer.
fiquem tranquilos. Mas quando isso acontecer, eu acho que... Tem a caixa, né? Não, cair assim, esse é o único que coloca a minha mão no fogo aqui, cara. Eu tenho certeza que vai cair. Não sei quando, não sei se a gente vai cair nos 65 mil, nos 100 mil, nos 200 mil. Eu sei que a gente vai cair. Mas quando isso acontecer, acho que vai ser um dos melhores momentos para estudar coisas novas, justamente porque a gente está nesse ciclo de atração. A gente está crescendo desenvolvedores, está crescendo a visão das pessoas, e isso para mim é uma coisa muito boa. Maravilha. Bem, vou encerrando aqui o nosso episódio e queria pedir uma dica para vocês. A gente tem um quadro aqui que chama Mineração da Semana. Como eu sei que vocês acompanham de tudo aí, uma vasta experiência, queria que vocês sugerissem alguma coisa, ou pontualmente, um episódio especificamente de um podcast, um livro, um texto que vocês acharam bacana, ou alguma coisa mais geral, como um canal, por exemplo, ligado ao que vocês veem de interessante aí. Não, perfeito. Cara, eu vou deixar você falar do específico mesmo, mas eu queria fazer um convite, já que a gente está aqui, o pessoal para seguir a gente lá no Instagram, né? Todas essas análises, a gente faz análises diárias lá, e todos os conteúdos a mais que a gente produz, a gente sempre faz chamada no Instagram. Então, a gente tem relatórios mensais que são gratuitos, a gente tem uma comunidade muito legal também gratuita, a gente tem lives toda semana, mas assim, se vocês quiserem achar tudo isso em um lugar só, acho que eu recomendaria só seguir a gente lá, @mercuriuscripto com Y, né? Acho que é o máximo daí. Tem stories todo dia do Orlando, você vai ver a cara dele, pelo menos não só ouvir. Mas acho que a recomendação específica, acho que eu vou deixar com quem produz realmente conteúdo e lê tudo. Cara, eu vou todos ter os que dias. dar uma pesquisada aqui, porque o texto que eu quero recomendar é um texto da 16Z, só que agora eu não tô achando o nome dele, mas depois pesquisem, né? A 16Z é ciclo de inovação, de inovação e preço. No caso, vocês vão ter que jogar ali em inglês, mas depois eu posso pegar o nome certinho para pedir para vocês colocarem no link, que para mim é o texto que mais me fez pensar sobre esse momento de all-time high, que mais me fez compreender que hoje essa all-time high ela diz muito mais sobre como vai ser 2023, 2024 no mercado de cripto do que sobre como vai ser 2021. Eu acho que você entrar com essa cabeça, com esse pensamento para os próximos 3 anos, vai ser o que vai fazer você estar bem posicionado e viver muito melhor os próximos ciclos do mercado. Maravilha. Então quer dizer que se eu pegar todo o meu dinheiro hoje e investir nesse negócio, em 3 anos eu tô multimilionário. É isso, né? Cara, Conclusão do podcast. Acaba aqui, não. Só tô brincando, esse é o meme do... Só se você comprar Olympus DAO. Aí você fica... Esse é o meme da comunidade, né? Essa daí eu vou deixar com vocês. Esse é o meme da comunidade, né? Que é tipo, o cara falar essas projeções e tal. É sempre um negócio que você tá olhando e fala assim, caramba, meu Deus, é isso mesmo. E faz sentido, né? Quando a gente olha em retrospecto e tudo mais. Aí alguém sempre fala assim, quer dizer que você vendeu meu carro na casa, em X tempo eu vou ter 10 casas e 10 carros. Mas só adicionando uma pergunta, mas assim, André, você que tá nesse mercado já há bastante tempo, mais ou menos qual que é a rentabilidade média, assim, por mês, assim, que eu consigo tirar? Garantido. Tipo, se eu colocar 100 mil, eu consigo tirar o meu salário? Deixa eu vender minha casa. Como é que eu faço? Bom, brigadão, pessoal, pela vinda aqui na Empíricos, para essa gravação. Acho que é sempre muito bom gravar com vocês, sabem pra caramba, pra não falar um palavrão aqui pro nosso ouvinte. E pra você que tá ouvindo, cara, sigam aí o pessoal da Mercurius, pessoal extremamente entendido do mercado, que vai te ajudar aí nessa jornada aí, até de forma gratuita, né, pelo Instagram. Beleza? Abração, pessoal. Obrigado por vocês terem vindo aí.